aí, pessoal? Câmera Samurai Pio da área com mais um vídeo. No vídeo de hoje falaremos sobre adultério e de como, pelo menos na minha visão, isso é na minha visão, vocês podem deixar suas opiniões aí no comentário, mas na minha visão, ambos os sexos estão traindo muito mais por motivos parecidos do que diferentes. Porque assim, eu vou explicar. A gente sabe, a gente leu muita coisa, a gente sempre teve a ideia, principalmente aqui na bolha, de que pandorinhas e homens traíam por motivos diferentes, coisa e tal. E isso era uma coisa até bem aceita. Eu também aceitava isso. Mas assim, como vocês sabem, eu tenho aqui um quadro chamado Relatos Reddit Pio, que eu não atualizo há um belo tempo. Eu tô postergando isso muito. Eu tenho que atualizar isso. Pelo amor de Deus, chega! Eu tenho que atualizar o relato 7 de P. Eu tenho um monte de relato novo aí que eu nem sequer postei ainda. Eu tenho que fazer edição pra postar. Pelo amor de Deus. E... assim, eu já li pra banda de mais de 100 relatos. Já li, vi, aconteci, relatos variados, desde relatos de falsa acusação, relatos de traição, relatos dos traidores, relatos de problemas familiares, relatos disso, de assado e até mesmo confissões de Michel e puta. E nisso, eu percebi algo, lendo esses tipos de comentário e tal, de que, por alguma razão, que assim, eu vou explicar com o decorrer do vídeo, mas essa razão, por alguma razão, homens e pandorinhas estavam traindo muito mais por motivos semelhantes do que necessariamente por motivos diferentes. Como tipo, a pandorinha busca aventura, o cara busca o jejo e tudo mais e tal. Mas eu comecei a notar que, tipo, lendo esses relatos e vendo outras histórias de outros lugares, eu comecei a notar um padrão que se repetiu em ambos os sexos. Que, tipo, o padrão era simples e básico. Insatisfação sexual. Isso se repetiu em muitos relatos. Desde pandorinhas até caras. Insatisfação jejual. Por incrível que pareça, se eu pudesse fazer uma métrica, a cada 10 relatos de homens e pandorinhas, 5 eram sobre insatisfação jejual e 3 eram de pandorinhas querendo aventura, sair da monotonia, e 2 dos caras digamos assim, mornidão relacional, buscando também aventura, só que de uma forma diferente. Por assim dizer, queriam reviver os tempos de glória. Sei lá. Não sei como dizer isso. Mas a maioria era insatisfação jejual. Porque como a gente sabe, o cara, quando a pessoa casa, já não tem mais jeju, já não tem mais coisa e tal, fica muito mais preocupado em manter o relacionamento e tal. E é muito difícil manter uma vida jejual ativa. E eu percebi que, tipo, assim, como eu falei lá, os 5, ambos estavam traindo seus parceiros porque normalmente chegava uma pessoa mais boa pinta no pedaço, no caso dos caras que tinha um para-choque maior, que tinha uma retaguarda maior, umas coxas melhores, e no caso das pandorinhas era alguém mais jovem, que tinha um corpo melhor, muitas vezes, também dependia, já que o que não faltou também foi relato de pandorinha traindo o seu marido com caras mais ou menos. Eu não vou usar aqui o caso do mendigo não, porque seria injusto, a gente concordou que foi só uma falha, gente, pelo amor de Deus. E o que ocorre? Nisso eu fui analisando, fazendo tudo certinho, bonitinho, e eu cheguei numa conclusão. Insatisfação jejual é o que está gerando a maior parte das traições. Não é uma questão de as pandorinhas traem mais ou os homens traem mais. Não, é uma questão de que é isso que está gerando a maior parte
das traições. Aquela mornidão jejual. Porque, querendo ou não, o jeju também é uma engrenagem importante num relacionamento. Querendo ou não, é importante num relacionamento. Mesmo as religiões falavam que era uma parte importante também da relação. A cristã fala isso. E no que tange às insatisfações, normalmente era o fato de que a vida jejual já não era mais tão ativa, a pessoa já estava cansada do relacionamento, coisa e tal. E uma coisa que vocês vão notar é que, assim, se vocês forem pesquisar esses tipos de relatos, quando você vê esse padrão, você também observa uma outra coisa. A pessoa começa a se vitimizar muito. O que é normal. E aí, depois dessa análise, chegando nessa conclusão, eu fui entender por que então tá tendo esse confronto. Porque, tipo, antigamente a gente pensava que era coisas em paralelo, mas não, tá muito mais em concorrente do que em paralelo. E nisso, eu cheguei numa conclusão mais ou menos. Tipo, eu chego dizendo assim, mais ou menos, porque ela não é 100% precisa. Tanto é que eu quero ouvir os comentários de vocês aí embaixo. Por favor, deixem comentários aí embaixo. Mas a minha conclusão foi que o ser humano, no geral, ele busca prazeres, muitos prazeres para se preencher. E muitas das vezes eles não sabem quando parar. Porque o ser humano sempre quer mais. Isso não é uma questão de polo feminino ou polo masculino. Não, é uma questão de ser humano. O ser humano sempre quer mais. O ser humano em si, ele sempre foi adequado a tentar um plano de vida. E muitas vezes esse plano de vida não traz plenitude alguma ao ser humano. Tanto é que você vai notar que no futuro, essas pandorinhas que ficam rebolando aí, no TikTok, no Instagram e tal. Se vocês estão ouvindo gritos é porque tá tendo, se não me engano, é São Paulo e Flamengo agora, e os meus vizinhos são flamenguistas. Porque aqui a gente tem um vizinho corintiano, aqui do outro lado tem um vizinho vascaíno, aí tem um vizinho flamenguista, tem 2 bares ali em cima subindo a rua aqui de Flamengo, tem o bar do Vasco que também é mais um pouco ali embaixo, é um negócio de louco aqui. É uma das poucas vezes que o lugar onde eu moro não fica em silêncio. Mas voltando aqui, o ser humano, por não conseguir essa plenitude, porque é algo vendido, e principalmente é vendido por charlatões, as pessoas ficam com uma insatisfação muito grande. E elas procuram suprir essa insatisfação. Tanto que muitos vão para bebida, muitos vão para as drogas, e outros, no caso dos casais, muitas vezes vão para traição mesmo. Tem vários fatores, como aquele quesinho de... o pessoal dizer aquele quesinho de traição, coisa e tal, isso é bom, isso é tal, coisa e tal. Sabe essa conversinha de trancoso? Pois então, é estranho. Porque assim, muitas das vezes, eu sincero aqui, eu não culpo alguém trair uma pessoa que é insuportável. Eu não culpo. Sendo sincero, eu não culpo. Quando a pessoa é insuportável, quando a pessoa não te dá, não faz nada, não tem nenhum apego a você, não tem nenhum contrato, não cumpre a parte dela, você também não é obrigado a cumprir a sua. Eu não considero errado. Eu apoio? Não, eu só não considero errado. Eu não apoio. Se você tá com uma pessoa assim, separa logo. Se você for perder algum bem, pode perder, mas nada vai valer a tua paz. Então, nisso, essa foi a minha conclusão. É quase como um instinto de um drogado. Porque ele busca um estímulo. A nossa sociedade também é cheia de estímulos. Os caras vão querer, muitas vezes,
ter aquele coisa de bom, mas não tem, ou o relacionamento tá morno, no caso das Pandorinhas é a mesma coisa, relacionamento tá morno, coisa e tal, ou no caso da outra parte também tá monótono e ela quer aventura, quer a dopamina e coisa e tal, mas no geral, homens e Pandorinhas estão traindo muito mais pelos mesmos motivos do que por motivos diferentes, o que fortalece a minha tese de que no fim não é uma condição masculina ou feminina, mas é uma condição de ser humano mesmo. Mas eu não sei, deixem aí seus comentários o que vocês acham. Aqui é o Caminho da Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!